Boa noite, gente. Sexta-feira, 7 de janeiro. O que é notícia no estado, eu te conto a partir de agora. Show da dupla Maiara e Maraísa em Angra dos Reis termina com 5 pessoas baleadas. 2 estão em estado grave. Na noite de quinta-feira foi violenta em Campos dos Goytacazes. 2 bandidos foram baleados em guerra de facções rivais. Policiais da delegacia de Resende prenderam hoje em São Paulo uma mulher suspeita de tentar matar o marido com óleo quente. E ainda, os estragos que a chuva fez em várias cidades do estado. É notícia, é agora, no seu SBT Cidade. Muito boa noite para você que acompanha o SBT Cidade, você já sabe. Se quiser bater um papo comigo, vai lá no Instagram, @CaioAlexSBTRio. E a gente já começa com essa informação. Nós divulgamos essa semana o aniversário de 520 anos de Angra dos Reis. A data comemorativa foi ontem, mas o dia não foi só de festa. Mais cedo, a chuva causou estragos na cidade. A reportagem que você vai ver ainda nessa edição. E já na madrugada de hoje, durante o show da dupla Maiara e Maraísa, uma confusão terminou com 5 pessoas baleadas. 2 estão em estado grave. Olha só. As pessoas se divertiam. De repente, barulho de tiros. O clima mudou. A pancadaria começou por volta das 4 da manhã na área dos camarotes. Nesse momento, o show da dupla Maiara e Maraísa já tinha acabado. Numa briga, um homem chega a acertar um soco num rapaz que cai no chão. Agora o maior presente. Nesse momento, o locutor ainda pergunta se alguém tinha gostado do show das cantoras. Quem gostou do show da Maiara e Maraísa, levanta a mão. Durante os tiros, os frequentadores se abrigavam do jeito que era possível. Uma mulher segura nos braços em um dos feridos. 5 pessoas foram baleadas, 3 mulheres e 2 homens. 2 vítimas estão em estado grave. O show da dupla Maiara e Maraísa aconteceu na madrugada dessa sexta-feira na Praia do Anil, em Angra dos Reis. Em nota, gente, a dupla Maiara e Maraísa lamentou profundamente o episódio. E olha só, hein, policiais da 89DP em Resende prenderam hoje em São Paulo uma mulher suspeita de tentar matar o marido com óleo quente. Olha só. Natália dos Santos Silva, de 24 anos, foi presa em São Paulo por suspeita de tentar matar o ex-marido. De acordo com a polícia, a mulher jogou óleo quente no rapaz enquanto ele dormia. Ela teve a prisão decretada pela Justiça por tentativa de homicídio qualificado pela utilização de meio cruel. O crime ocorreu em outubro de 2021 em Resende, no sul fluminense. Segundo as investigações, a motivação do crime foi a insatisfação de Natália com o término do relacionamento. O ex-marido dela continua internado no Hospital do Andaraí, na zona norte do Rio. Aí a bonitona termina o relacionamento e tenta matar aquele que ela diz que ama. Ainda bem que a polícia encontrou essa mulher em São Paulo e agora ela vai ver o sol nascer quadrado. Criminosa. E olha só, gente, a quinta-feira foi marcada pela violência em Campos dos Goytacazes. Vamos ver. 2 homens foram baleados em uma guerra entre facções rivais na comunidade chamada de Sovaco da Cobra, no Parque Santa Rosa, em Guarulhos, Campos. Os criminosos roubaram o carro de um morador que foi rendido e colocado no porta-malas do próprio veículo. O carro foi usado para atacar a facção rival. Policiais perceberam a ação dos bandidos e agiram. Houve troca de tiros. 2 bandidos foram baleados. A disputa por pontos de venda de drogas volta a provocar mortes e baleados nas últimas semanas na cidade. Só na última quarta-feira, 2 homicídios foram registrados em menos de 12 horas no Parque Eldorado. Um pouco mais cedo, 2 assaltantes foram presos em flagrante após roubarem uma lanchonete. O crime ocorreu na rua Wagner Pinto Quintanilha, no Parque Tarcísio Miranda. Segundo a polícia, a dupla chegou ao estabelecimento comercial portando uma arma, rendeu uma funcionária e anunciou o assalto. Ao deixarem o local, foram imobilizados por populares. A ocorrência foi encaminhada para a 134 DP. São menos 2 criminosos que levam o terror para essa região.
Ainda bem que foram presos e também vão ficar atrás das grades. Olha só, hein, gente, hora da nossa primeira parada. Você vem mais agora de Teresópolis, na região serrana, hein? Daqui a pouquinho a gente volta com a SBT Cidade. Não saia daí. O seu SBT Cidade está de volta e a gente permanece falando de assuntos policiais. Mais uma criança, de apenas 6 anos de idade, morreu depois de ser atingida por uma bala perdida. A PM diz que não atirou. Os moradores acusam os policiais militares pela morte. Eu estive lá mais cedo e conto tudo isso para vocês a partir de agora. Eu quero justiça, mais um crime para ficar impune. Cadê o governo? Cadê o presidente? Cadê? Eu pago imposto para ver meu filho morto. O sofrimento e o desespero de uma mãe que sempre cuidou dos filhos da melhor forma possível. Ninguém sabe a dor que eu tô passando, não. Ninguém. Eu só quero meu filho. Uma criança tão saudável, tão esperta, tão inteligente. E agora? O que eu vou fazer? Ana Cláudia é mãe do Kevin, mas uma vítima fatal da violência no estado do Rio de Janeiro. O menino levou um tiro no peito que acertou o coração enquanto brincava com outras crianças. Cláudia Medeiros viu as crianças sendo baleadas. Ele estava com a minha filha de 3 anos do lado, que estavam os dois brincando, entendeu? E na hora que ele caiu no chão, não deixaram eu pegar ele. Eu socorri as outras 2 meninas, levei para dentro da varanda e voltei para pegar ele. Eles não queriam deixar, mesmo assim eu peguei e levei ele para o UPA. Foi nessa rua onde uma criança morreu e outras 2 ficaram feridas por tiros, após, segundo moradores, uma ação dos policiais militares do Batalhão de Queimados. Kevin Lucas dos Santos Silva, de 6 anos, não resistiu e morreu. Tem um que possa falar o que for dele. Levado, como toda criança, inteligente, entendeu? Todo mundo para ele era tia, era tio, era avô, era avó. Ele abraçava, ele beijava a todo momento, porque ele também era especial. Outras 2 meninas, identificadas como Gabriela Aristides dos Santos, de 13 anos, e Ludmila Pereira Vilela, de 9, também foram atingidas por balas perdidas. Elas foram socorridas e levadas para os hospitais da Posse e de Saracuruna. Obrigamos eles a socorrer, porque eles não queriam socorrer, nós paramos o camburão, eles levou a gente até a Posse. Em nota, a Polícia Militar informou que os agentes do Batalhão de Queimados faziam patrulhamento de rotina na estrada do Riachão, quando eles foram atacados a tiros. A corporação informou ainda que os PMs não revidaram e disseram que logo depois que os tiros cessaram, os agentes foram procurados pelos moradores, que afirmaram que crianças tinham sido baleadas. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense abriu inquérito e apura o que aconteceu. A Polícia Militar informou ainda que deixou à disposição, de forma voluntária, as armas dos policiais militares que estavam envolvidos na ocorrência. É uma criança amável, adorável, todo mundo brincava. Onde ele chegava, ele era querido por todos. Segundo a ONG Rio de Paz, o Kevin foi a primeira criança morta vítima de bala perdida esse ano no Rio de Janeiro. E a gente já pode contabilizar 3 crianças vítimas da violência, porque outras 2 meninas foram baleadas. Até quando os moradores de comunidades em todo o estado do Rio vão ser vítimas da violência? Até quando? E a Polícia Civil precisa dar uma resposta para essa mãe, porque é mais uma família no estado que está destruída, gente. Uma força-tarefa foi montada para coibir a venda de gás pela milícia em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. A reportagem é dele, o homem-bala Jackson Silva. As ações contra a milícia começaram cedo, nas comunidades de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. O principal objetivo é desarticular o lado financeiro dos paramilitares. A ação aconteceu nas favelas da Gardenia Azul, Rio das Pedras, Muzema e Anil. Os traficantes e os milicianos obrigam os moradores a comprar o gás em territórios dominados por eles. Essa realidade acontece em diferentes pontos do estado, principalmente em comunidades carentes. Essas comunidades, elas sofrem principalmente pela falta de concorrência na venda de GLP. Poucas pessoas têm poucos agentes econômicos conseguem entrar nesses locais e transformar o ambiente concorrencial.
né? Não há concorrência de venda de GLP nesses locais, só pode vender quem tem algum tipo de conluio, e isso acaba que essas comunidades, que são comunidades carentes, onde a população é mais pobre e mais necessitada, acaba pagando um preço mais caro pelo produto. A ação aconteceu com a participação do Comando de Polícia Ambiental, do PROCON estadual e da Agência Nacional do Petróleo. Só para ter uma ideia, o comércio de botijões de gás pode render até R$1 milhão por mês. Segundo investigações, seria mais uma renda extra dos criminosos. A prática notória tanto do tráfico quanto da milícia, onde eles tentam aumentar a arrecadação financeira deles e também promover a lavagem de dinheiro. Quando a inteligência da polícia começa a atacar o braço financeiro dessas organizações criminosas, como a milícia, a gente consegue ver que eles conseguem frear e começar a frear o avanço desses criminosos. Tem que ter o combate, porque do jeito que a milícia vem agindo em todo o estado, assim não dá. E olha só, gente, a Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira o chefe da maior organização criminosa especializada em golpes de cartões bancários, Radá Calisto. Foi nesta mansão, na Barra da Tijuca, onde o aluguel mensal gira em torno de R$20 mil, que um chefão do crime foi preso. No interior da casa, muito luxo e ostentação. Na garagem, um Porsche avaliado em R$700 mil, além de uma moto elétrica e muitos pertences de valor. O dono de tudo isso é Felipe Boloni Alves Rosa, mais conhecido como Boy ou Professor. Ele é o chefe da maior organização criminosa no Rio, responsável por aplicar golpes com cartões bancários. A prisão aconteceu na tarde desta quinta-feira pelos policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos da capital. Bastante influente, ele comemorou o aniversário na comunidade do Parque União, às vésperas do Natal. O crime funcionava da seguinte forma: os criminosos entravam em contato com os clientes através de um software chamado URA, aquela gravação conhecida pelos bancos e operadoras de telefonia móvel. Após os clientes digitarem a senha e os números dos cartões, os criminosos informavam que aquele cartão estaria clonado e que ele teria que ser recolhido. Era aí então que a quadrilha encaminhava um motoboy até a porta dessas vítimas e recolhia o cartão. A operação, que teve início em 2020, já efetuou a prisão de 12 integrantes mulheres desse mesmo grupo criminoso. Ao menos 300 vítimas caíram no golpe, o que gerou um lucro ilícito de R$6 milhões para a quadrilha. 300 vítimas caíram no golpe, mais de 6 milhões para a quadrilha. Esses bandidos têm de ser presos, sim, porque eles vêm dando golpe e tentando tirar o dinheiro do nosso bolso. Muitas pessoas foram prejudicadas com a ação desses criminosos. E olha só, gente, corpo do jovem de 29 anos que desapareceu na Baía de Guanabara na última segunda-feira foi achado na tarde de ontem. Olha só. Os bombeiros confirmaram que encontraram o corpo do pescador John Ribeiro. Antes de sumir, John estava em uma pequena embarcação que colidiu com um barco maior, na Baía de Guanabara, próximo ao porto do Barreto. O corpo dele foi encontrado próximo ao local do acidente. As investigações para identificar o responsável pela batida ainda estão em andamento. Com certeza tem que investigar, porque a família merece uma resposta. Última parada e você vai ficar agora com imagens de Resende. Olha só, essa cidade é muito linda, hein? Não sai daí que a gente volta já já. Ainda bem que você me esperou, hein? Já estou de volta. E agora tem você aqui no SBT Cidade, no nosso Repórter Cidadão. Vinheta na tela. O DDD é 24 98855 0777. Esse é o Zap da Notícia. Por esse número, você tem voz aqui com a gente. Uma moradora de Viela, 12 de abril, em Nova Esperança, Volta Redonda, reclama da falta d'água que dura há mais de uma semana. Olha só. Ó, não tem nem água para lavar as vasilhas, ó. Olha a situação. E olha só, gente, até o final dessa edição, nós não recebemos nenhum comunicado da Prefeitura. Como é que é, gente? Vamos trabalhar, né? As chuvas fizeram estrago em muitas cidades do estado.
Vamos agora ao Giro de Notícias. A chuva fez estragos em Angra dos Reis, justamente no dia que a cidade comemorava 520 anos de história. O município foi um dos mais afetados com a chuva de ontem. O temporal causou transtornos aos moradores. Uma enxurrada se formou. Veja a força da água arrastando tudo que tinha pela frente. Moradores gravaram vídeos que foram divulgados em redes sociais e reclamaram da situação. Aí, ó, serviço porco aí de prefeitura aí, tem que dar, ó. Olha aí. Essas são as imagens da Serra de Angra. A água deixou muito perigoso o tráfego dos motoristas. A saída do segundo túnel, que dá acesso ao município, ficou interditada depois que caiu um barranco. Depois da saída do segundo túnel, não tem como passar. De acordo com a Defesa Civil, o temporal deve continuar pelo final de semana com risco de novos alagamentos e deslizamentos de terra. Em Volta Redonda, no bairro 249, a enchente causou transtornos aos motoristas. Em uma rua, um engarrafamento se formou, com a cheia impossibilitando que eles seguissem a viagem. Em Paraty, ruas alagadas. Veja essas imagens impressionantes no centro histórico, totalmente alagado. E atenção, quase todos os casos da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro são da variante Ômicron. Apesar de ter uma transmissão muito rápida, a maior parte das pessoas contaminadas não precisa de internação. O importante agora, de acordo com as autoridades, é ampliar o número de vacinados com doses de reforço. Mônica Chagas traz o porquê para você, olha aí. A variante Ômicron já é predominante na cidade do Rio de Janeiro. 98% dos testes positivos de Covid-19 registrados entre os dias 20 de dezembro a 6 de janeiro são da nova cepa, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Ela levou 17 dias para assumir praticamente todo o mapa de perfil viral, enquanto a variante Delta e outras variantes levaram mais de 45 dias para assumir esse panorama. No estado, o último painel coronavírus mostra que são mais de 5.400 casos confirmados. O que a gente está vendo hoje nas unidades de saúde, de uma forma geral, não é uma procura muito grande por atendimento médico. Os casos são casos brandos. A gente está vendo uma procura muito grande por testagem. A taxa de ocupação nos leitos na rede estadual é de quase 9%. A pasta informou que tem um plano de contingência pronto, caso haja necessidade de internação. Já o município solicitou a abertura de novos leitos, apesar do número de internados atualmente ser de apenas 33 pacientes, sendo que 93% deles não concluíram o esquema vacinal. 5.500 funcionários da rede municipal de saúde foram afastados do mês passado até ontem, depois que testaram positivo para a Covid-19 ou influenza. Esse número representa 20% do total de funcionários. Parte deles já retornou às atividades após período de isolamento. O prefeito do Rio reforçou a importância da vacina nesse período, que é uma nova onda da pandemia. Quem não tomou a primeira dose, quem não tomou a segunda dose, para de acreditar em besteira, em ouvir besteira e vai se vacinar. Quem pode tomar a terceira dose, a dose de reforço, quem está elegível, vai se vacinar. O melhor conselho é se vacinar, também utilizar as máscaras e sempre que puder, lavar bem as mãos. Você vai cuidar de você e de quem está na sua casa, tá bom? O recado está dado. E essa foi mais uma edição do seu SBT Cidade. A gente tem um encontro marcado na segunda-feira à noite, hein? Não se esqueça. E claro que tem alôs. Dona Creuza e seu Luiz, lá de Marileia, em Rio das Ostras, obrigado. Pro pessoal do Plantão em Foco de São Gonçalo, pro Ledilson do Plantão, nesse cara eu confio, lá de São Gonçalo, pro Marcelo Viana, do Camarote Mar, pro Leandro Oliveira, de Rio das Ostras, Leonardo Oliveira, Rio das Ostras, pro Regis Cunha, de Valença, pro Adriano Santos, tirou uma onda comigo no ML, rapaz, tirou foto, que é até importante. E para Sani Belucci, rainha dos fazões do Carnaval Carioca. Fiquem agora com o SBT Brasil, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa noite para vocês e até segunda!